Bom dia, meu nome é Bruno Sonino, eu sou desenvolvedor há mais de 20 anos, eu trabalho com desenvolvimento Windows, treinamento e consultoria, e hoje a gente vai ver um pouquinho desse novo paradigma que é a programação reativa. A gente conhece a programação onde a gente vai e busca as informações. E a programação reativa, ela é um pouco diferente. As informações chegam até a gente e a gente vai observando e trabalhando essas informações. E a gente vai ver esse modo de trabalhar com o ReactiveX, que é a programação reativa para .NET. Então, vamos dar uma olhada o que é programação reativa. Segundo o pessoal que criou o Reactive Extensions, ela é uma biblioteca para composição de programas assíncronos e baseados em eventos, usando sequências observáveis e operadores de consulta com estilo link. Em resumo, ReactiveX é observáveis mais link mais schedulers. A gente está vendo que essa definição é uma definição bastante complexa, ela tem um monte de termos, um monte de coisas e ela leva um pouquinho de tempo para entender o que é. Então vamos dar uma simplificada nela, vamos iluminar alguns termos para ver o que ela se baseia, né? Ela é uma biblioteca para composição, então eu vou trabalhar com composição de dados. Eu vou pegar dados de diversas fontes assíncronas. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, é que os dados chegam de maneira assíncrona. Eu não sei de onde eles vêm, eu não sei a que hora eles vêm, mas eles vão chegar para mim e eu vou compor esses dados, eu vou trabalhar esses dados. E eu vou usar sequências observáveis, quer dizer, eu vou ficar observando os dados. É mais ou menos eu ficar olhando um rio passando e eu vejo as folhas vindo e eu vejo, essa folha é azul, essa folha é amarela e eu pego só as folhas azuis ou só as folhas amarelas. Então seria mais ou menos uma coisa assim, eu deixo os dados passarem por mim e vou pegando e trabalhando os dados da maneira que eu quero, né? E eu uso consultas com estilo link. Isso daqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente já conhece link, a gente já sabe como o link trabalha, a gente já sabe como compor dados com link. Então, a gente usa toda essa infraestrutura para justamente trabalhar a nossa sequência de dados. Então, Reactive Extensions são observáveis, mais link, mais schedulers. O que são schedulers? Schedulers são objetos que vão determinar onde, em que thread, em que lugar, em que hora que o dado vai ser colocado. Então, o scheduler é justamente a infraestrutura que vai colocar o dado no lugar certo, na hora certa. Essa infraestrutura para o Reactive Extensions, ela não é nova, ela é baseada em duas interfaces que foram introduzidas no .NET 4.0 em 2010, que é o iObserver e o iObservable. O iObservable é aquele gerador de dados. O gerador de dados ele tem um só método, que é o subscribe. Esse subscribe ele vai permitir que os nossos observadores assinem os dados. Quer dizer, toda vez que tiver um dado, ele vai pegar todos os assinantes e mandar os dados para todos esses assinantes. E esse subscribe, ele retorna um iDisposable que tem que ser descartado quando o observador não quer mais observar os dados. Já a interface iObserver, ela tem três eventos. O onNext, que vai ser ativado cada vez que um dado for emitido. O onError, quando acontecer um erro, e o onCompleted, quando a sequência de dados for encerrada. Quando o observador recebe um onError ou um onCompleted, a sequência de dados é encerrada. Quer dizer,
ele tem a certeza que a partir daí ele não vai receber mais nenhum evento onNext. Quer dizer, o observador vai recebendo onNext enquanto tem dados, até um evento onError ou um evento onCompleted, ou mesmo ele parar de assinar aquela sequência. Quando ele para de assinar a sequência, ele para de receber dados, né? Então, é mais ou menos assim. Eu tenho um evento onNext, o observador recebe, manda um evento, o observable manda o evento o onNext, que é recebido no observer, segundo onNext, depois acontece um erro, a partir daqui não tem mais dados. Outra opção é acontecer um onCompleted e com isso eu tenho também encerrado os dados. Quando eu vejo essas sequências, isso me lembra muito aquelas esteiras de produção, onde você tem a esteira de produção e as peças vão passando e vão sendo trabalhadas, e vão sendo compostas e trabalhadas. E isso daqui me lembra muito dois filmes que eu assisti, que um deles a gente tem aqui, os dois estão aqui, um deles é Tempos Modernos, o Charles Chaplin, onde ele trabalha como operário numa linha de produção, e ele está apertando porcas nessas placas aqui. A gente está vendo essas placas na linha de produção, elas passaram por uma série de eventos antes. Então eu tinha o metal que foi cortado, depois foi furado, depois colocou os pinos, depois colocou as porcas, até chegar aqui e ele vai sendo apertado. Então, essa sequência, ela é muito parecida com o que a gente vê em Reactive Extensions. A gente vê os dados que vêm de uma série de lugares que vão sendo compostos e até terminar em algum lugar onde eu vou trabalhar e vou, por exemplo, apertar uma porca. O segundo filme é o filme da Lucille Ball, a fábrica de chocolate, onde ela arruma um emprego numa fábrica de chocolate para embrulhar bombons. E aqui você tem a esteira, que vem os bombons. Esses bombons também passaram por diversas fases de produção. Você tem o chocolate, você tem o recheio, coloca um no outro, seca, coloca alguma coisa em cima, e aí vai chegar na esteira de produção, onde a Lucy vai embrulhar esses bombons. Só que ela não consegue dar conta de embrulhar todos os bombons na velocidade que a esteira vem, e ela começa a comer os bombons para mostrar serviço, né? Independente de Reactive Extensions, os dois são uma excelente diversão, tanto Tempos Modernos do Chaplin, quanto Fábrica de Chocolate de Lucille Ball. Vale a pena assistir qualquer um dos dois. Mas essas sequências, quando a gente vai estudar as sequências, ver o que acontece, normalmente a gente usa diagramas como o diagrama aqui de baixo. Esses diagramas são chamados de Marble Diagrams, diagramas de bolas de gude, né? Onde a gente tem cada onNext é uma bola que aparece numa sequência de tempo. Então, a gente está vendo que essa sequência aqui, ela não tem intervalos regulares. Eu tenho aqui um intervalo, outro intervalo e um outro intervalo maior aqui. Então, ela não precisa estar em sequências regulares. Eu vou recebendo dados. Essa sequência aqui, ela não está terminada. Ela pode receber mais dados. Ela vai recebendo dados enquanto acontecer um dos dois eventos que estão aqui, aqui embaixo, ou que o observador ele cancela a assinatura, né? Esse diagrama, eu tenho 3 eventos onNext e eu tenho um evento onCompleted. Quando acontece esse evento onCompleted, a sequência se encerra e eu não tenho mais dados aqui. Mesmo que o observador continue assinando, ele não vai receber mais nada. E aqui eu tenho 3 eventos onNext e eu tenho um evento onError. E aí esse evento onError também cancela a sequência, né? E para trabalhar com observers e observables, eu vou precisar criar esses elementos, né? E como é que eu vou criar esses objetos? Eu crio com esses objetos de criação.
Por exemplo, create vai criar um novo objeto, um novo observer, um novo observable. O empty vai criar um observable que vai retornar uma sequência vazia, ele retorna uma sequência vazia e dá um completed. O return retorna um elemento só e dá o completed. O throw vai retornar um error. Range vai retornar uma sequência de elementos e vai dar o completed. Generate vai gerar dados com algum gerador. From event, a partir de um evento, isso daqui é uma coisa muito interessante, a gente vai poder usar um evento da UI para poder gerar os nossos dados. From async pattern, isso daqui também é muito interessante, quando eu quero receber dados de alguma fonte assíncrona, por exemplo, um serviço da web, ou de alguma requisição, ou de algum, por exemplo, sensor, alguma coisa assim, tá? Eu uso from async pattern, eu posso usar um intervalo e eu posso também transformar enumerables para observables. Então, eu posso usar esses objetos de criação e aí, a partir daí, eu começo a trabalhar. E como é que eu vou trabalhar? Dessa maneira. Aqui eu estou usando o operador range. Então, eu uso o operador range de 1 a 10, eu vou criar o meu observer com o observer create e eu passo 3 eventos. Aqui eu tenho o evento onNext, o evento onError e o evento onCompleted. Então, quando eu tiver o evento onNext, ele vai executar essa linha. Quando eu tiver o evento onError, ele vai executar essa linha, e quando eu tiver o evento onCompleted, ele vai executar essa linha. Em seguida, o que eu faço? Eu assino esse observable. Então, eu vou usar o método subscribe, e eu uso o using. Por quê? Porque esse resultado aqui desse subscribe é um disposable. Então, quando eu descartar esse resultado do subscribe, ele para de receber dados. E aí, o que eu faço? Eu executo o writeLine e o readLine. Então, esse é o meu código que eu preciso para trabalhar com um observador e um observable e um observer. E eu posso fazer mais ainda, eu posso fazer composição e filtros. E eu tenho diversos operadores, que são os mesmos operadores que a gente está acostumado a trabalhar com enumeráveis. Eu posso fazer um filtro com where, eu posso fazer uma transformação com select many, eu posso pegar o primeiro ou o último com first, last, eu posso pegar a contagem, mínimo, máximo, soma, eu posso fazer até trabalhar com mais de uma sequência. Eu posso combinar essas sequências com zip, merge, concat. Então eu tenho uma série de operadores que eu vou trabalhar exatamente da mesma maneira. Mas esses dados não estão vindo para mim de alguma coisa fixa, de um enumerável fixo. Eles estão vindo de uma fonte de dados que vai me emitir dados de maneira aleatória, né? De maneira assíncrona. Então isso é uma coisa muito importante. A gente trabalha com Reactive Extensions, a gente trabalha com dados que vêm assíncronos e que a gente não sabe de onde que vem. Então eu posso fazer, nesse caso, né? Olha aqui, eu tenho um where, eu pego os números pares, onde x% 2 é igual a 0, e depois eu faço uma transformação, eu pego os números, os quadrados dos números. Eu assino, eu crio o observer, né, com os três métodos dos eventos, né, os manipuladores de eventos, e aqui eu tenho a assinatura. E com isso eu posso trabalhar com o meu código com Reactive Extensions. Vamos ver como é que a gente trabalha com Reactive Extensions na prática. Então eu tenho aqui Visual Studio 2017, eu vou criar File New Project. Eu vou criar uma aplicação console.
E para essa aplicação console, a gente vai fazer exatamente aquele código que a gente viu nos slides do PowerPoint. Para trabalhar com Reactive Extensions, eu preciso de um pacote NuGet aqui. Tá? Então eu venho aqui, Manage NuGet Packages, e eu vou procurar aqui por Reactive. Eu vou instalar o System.Reactive. Esse pacote aqui, System.Reactive. Instalando o System.Reactive, eu tenho toda a infraestrutura que eu necessito para trabalhar com Reactive Extensions. Então, eu venho aqui e eu vou fazer exatamente aquele código que a gente viu no slide. Primeiro, eu vou criar o meu Observable. Eu crio o meu Observable. Então, eu venho aqui, Ctrl ponto, importar System Reactive Link Observable, pronto. Eu já tenho aqui o meu Observable Range. Depois eu vou criar o meu Observer, eu vou dar um Ctrl ponto aqui, ou usar esse bulbo aqui, System.Reactive, e eu criei o meu Observer. Vocês estão vendo, eu passei para ele os três manipuladores de eventos, né? Aí depois eu vou assinar esse evento. E eu assinei esse evento. Quando eu assinei esse evento, eu terminei o código que eu necessito para trabalhar com Reactive Extensions. Então eu criei o meu Observable, criei o meu Observer e eu assinei. E agora a gente roda o programa, e o que vai acontecer? Ele vai mostrar os números de 1 a 10 e vai dar um onCompleted. Então ele mostrou os números de 1 a 10, onNext de 1 a 10, depois ele mostra o onCompleted. Vocês estão notando que eu não estou recebendo mais dados depois do onCompleted. Por quê? Porque a sequência terminou. Mas eu ainda não cancelei a assinatura. Eu só vou cancelar a assinatura quando eu teclar Enter para terminar. Então eu vou teclar Enter e o programa termina e encerra. Eu posso fazer, inclusive, aqueles filtros e aquelas transformações que a gente viu antes. Então eu vou colocar aqui where, tá? x% 2 igual a 0. Vou tirar esse parênteses aqui que está a mais. E com isso, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, ele vai me mostrar só os números pares. Então, eu vou executar o programa e ele vai me mostrar só os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. É onCompleted. E eu posso fazer a transformação com select. Ponto select. X vezes X. E agora ele vai me mostrar o quadrado dos números pares. Então eu venho aqui, eu tenho o quadrado dos números pares. 4, 16, 36, 64 e 100. Então, a gente já viu aqui alguma coisa interessante. Mas isso daqui, vocês vão estar me dizendo, bom, isso daqui é muito parecido com o que eu já trabalho com enumerables. Eu não preciso criar toda uma infraestrutura, adicionar um novo pacote, adicionar toda uma série de informações que eu já estou acostumado a trabalhar de uma outra maneira, né? Mas essa não é a grande força do Reactive Extensions. O Reactive Extensions trabalha bem quando eu tenho dados que vêm de lugares assíncronos, ou em intervalos, ou de alguma coisa que eu não sei em que thread que está. Então, nós vamos pegar agora e criar um outro observable. Vamos criar um outro observable. Vamos apagar esse daqui e vamos criar um observable assim. Eu tenho Observable Timer. Esse timer, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um onNext iniciando a 2 segundos e vai mandar um onNext a cada segundo. Então isso daqui ele vai me gerar
um elemento a cada segundo, começando do segundo 2. E vocês estão vendo aqui também que eu que tem essas linhas onduladas. Por quê? Porque eu estou usando aqui uma nova feature do C# 7.0, que é tuplas, né? Então, eu tenho aqui uma tupla, né? E eu preciso definir. Olha só o que me diz esse bulbo. Ele me diz instalar o pacote system.valueTuple. Eu preciso, para trabalhar com tuplas, eu preciso instalar esse pacote. Então eu vou find and install the latest version. Então ele vai procurar instalar a última versão. Agora ele já colocou aqui, ele instalou para mim o pacote system.valueTuple, que está aqui, né? Ele instalou o pacote e ele deu um erro. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui um observer de int, mas não é um observer de int agora. Agora é uma tupla de datetime, vírgula int, e é uma tupla. Olha só, eu tenho, quando eu tenho uma tupla, eu tenho que colocar o parênteses. Por quê? Porque isso daqui é um objeto, ele mesmo é um objeto inteiro, tá? Então ele é um objeto que tem o primeiro elemento um datetime e o segundo elemento um int. Essa tupla é justamente é como se fosse um objeto bastante leve. Ele é um objeto bastante leve que tem dois membros lá dentro. Um é um datetime e um é um int. E se eu colocar aqui um x, vocês estão vendo, né, que ele é um parâmetro do tipo datetime, int. Ele é uma tupla datetime int. Se eu executar o meu programa agora, vocês vão ver aqui o que acontece. Olha só. Ele apareceu tecla enter para terminar. E o primeiro onNext só veio depois de 2 segundos. Então, vocês estão vendo que esse código aqui, ele está rodando independente do código do observador e do observer. Ele está rodando de maneira independente. E mais ainda, vocês estão vendo que o onNext está indo e está executando diversas vezes. E ele não para. Ele não para por quê? Porque ele não tem um onCompleted, ele não tem um onError. Se acontecesse algum erro, por exemplo, ele pararia de gerar dados, né? Mas ele só vai parar quando eu terminar, quando eu descartar a minha assinatura. E isso só vai acontecer quando eu teclar Enter. Então eu vou teclar Enter agora e pronto. Eu descartei a assinatura. Então vocês viram que aqui os dados são assíncronos. Todas as informações que eu tenho aqui, elas são assíncronas, né? Então, a gente está vendo aqui bastante, uma coisa bastante interessante, né? E a gente pode melhorar ainda isso e criar alguma coisa um pouco mais complexa. E a gente vai criar um pouco mais complexa manipulando dados que vêm de eventos. Então eu vou compor 3 eventos da UI num programa WPF para fazer um drag and drop de imagem num programa WPF. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu vou criar um novo projeto e esse projeto vai ser um projeto WPF. Eu vou pegar esse projeto da WPF e vou adicionar as referências para o Reactive. System.reactive. E vou adicionar também o ValueTuple. É o System.ValueTuple. E aí eu instalei os 2 pacotes. Em seguida, o que eu vou fazer?
eu vou adicionar aqui uma imagem, né? Uma imagem para poder fazer essa manipulação. Então eu venho aqui e vou adicionar essa imagem, que é uma imagem do Louvre. Então eu adicionei essa imagem do Louvre. A gente está vendo aqui a imagem do Louvre, é a imagem da pirâmide do Louvre. E eu vou mexer na minha UI para colocar essa imagem do Louvre. Então eu venho aqui, eu vou apagar essa grid, eu não vou querer essa grid, mas eu vou querer essa UI aqui, que na realidade é muito parecida. É um canvas com uma imagem lá dentro. E eu adicionei essa imagem do Louvre, né? A partir com essa imagem adicionada, eu posso vir aqui e criar o meu código usando os meus observables e observers, né? Então eu venho aqui no meu construtor, eu vou trabalhar no meu construtor e vou criar um observable a partir do mouse down, tá? Então eu venho aqui, Ctrl ponto, eu vou importar, importei e criei o mouse down. Ele pega ele vai gerar um onNext para cada mouse left button down, tá? Mouse left button down na imagem, tá? Só na imagem que ele vai fazer isso. E ele vai me retornar a posição em relação à imagem. Depois, eu vou pegar um outro evento aqui, que é o mouse up. E eu vou gerar um next quando o usuário der um mouse up. E eu vou pegar aqui e gerar um next cada vez que for gerado um mouse move. Então eu tenho 3 eventos aqui. E aí eu vou combinar isso daqui num evento para fazer o drag. Como é que eu faço isso? Normalmente eu vou pensar de uma maneira não técnica, que é o seguinte: quando o usuário apertar o botão dentro da imagem, quer dizer, mouse down, ele começa a fazer o drag. Aí, enquanto ele está movimentando os dados, eu quero movimentar a janela, movimentar a imagem. E isso eu vou fazer até que tenha um mouse up. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando um novo observable, que é o observable drag. Então, from starting mouse down, quer dizer, quando eu tiver o mouse down, e aí depois, from move, em mouse move, take until mouse up, eu vou fazer um select, que vai dar a posição, que é move.x menos startx, move.y menos starty. Então, eu tenho aqui o meu drag. E aí, o que eu tenho que fazer? Assinar esse drag e fazer alguma coisa com ele. Eu vou pegar o subscribe e vou movimentar canvas set left e canvas set top. Então, com isso, eu tenho aqui o meu drag and drop. Vamos rodar o programa e vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui o meu programa. Se eu clico fora da imagem, não acontece nada. Mas se eu clico dentro da imagem, eu tenho aqui o drag and drop. E ele vai me executar esse drag and drop enquanto eu estiver com o mouse pressionado. Soltei o mouse, ele para de movimentar. Então, vocês viram aqui o poder da Reactive Extensions. Eu tenho 3 eventos que vêm de 3 tempos não definidos, são assíncronos. Eu combino esses 3 eventos com um novo observable, né? Um novo observable, e eu faço assinatura movimentando a imagem. Outra vantagem do Reactive Extensions é que todo o código está num só lugar. Eu não preciso espalhar meu código em manipuladores de evento aqui, manipuladores de evento lá, colocar uma flag se o botão está lá embaixo.
quem já fez drag and drop de maneira tradicional sabe que é bastante complicado. Eu tenho que criar uma flag, verificar se a flag está acionada. Aqui não, eu coloquei todo o código de uma maneira bastante simples, bastante clara, e eu tenho tudo isso num lugar só. Bastante fácil. E aqui eu uso a sintaxe link que a gente conhece, from, e se eu, por exemplo, não gostar dessa sintaxe, quiser usar a sintaxe de métodos, né, eu posso fazer isso daqui. Eu posso usar essa outra sintaxe, que é a sintaxe de métodos. Então eu tenho aqui mouseDown.selectMany, start mouse move, take until mouse up, select move, start x, move x menos start x, move y menos start y. Então, eu tenho essas duas sintaxes e elas são completamente equivalentes uma e a outra. Eu tenho aqui o programa, eu vou rodar o programa e vocês vão ver que ele roda exatamente da mesma maneira. Tá? Então, eu posso usar a sintaxe 1, a sintaxe 2, é o mesmo código, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Componho os diversos eventos de uma maneira bastante simples, né? Então, isso facilita demais o meu trabalho. Claro, o Reactive Extensions não é a solução para todos os problemas. Isso, evidentemente, a gente tem problemas que não precisam o uso de Reactive Extensions. Mas quando eu tenho informações que vêm de uma fonte assíncrona, que precisa ser composto, que precisa ser trabalhado, que vai ser gerado um novo elemento, uma nova coisa, com certeza o Reactive Extensions vai trabalhar para mim muito melhor. Tá? Então, vale a pena considerar Reactive Extensions quando eu tenho dados que vêm de fontes assíncronas, dados que precisam ser combinados, dados que precisam ser trabalhados entre eles. Né? Então, a gente pode aqui fechar um pouquinho a nossa apresentação, né? Dizendo que Reactive Extensions trabalha com eventos, processos assíncronos, fonte de dados, com uma única interface. Isso é muito importante. Não importa de onde os dados venham. Você está vendo que a gente viu dados que vinham de um gerador de intervalos, de um gerador de range, de um gerador de eventos, e todos eles são trabalhados da mesma maneira. São dados que vêm no onNext, onError e onCompleted. E eles são trabalhados com uma única interface. E a gente pode trabalhar com filtros e composição. Então a gente pode compor esses dados, a gente pode filtrar esses dados, a gente pode verificar quais os dados que a gente não quer. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que eu queira trabalhar com dados que vêm de um GPS. Então eu tenho um GPS que vai me mandando dados de latitude e longitude. Então eu posso fazer um filtro onde eu quero desprezar os dados que estão a partir de uma determinada distância, ou eu posso compor e trabalhar e gerar uma nova informação, por exemplo, dizer a que distância esse ponto está de um outro ponto, e tudo isso numa maneira simples. Eu vou lá dentro do evento onNext e eu faço essa composição, né? Ou mesmo, antes disso, trabalhando com os diversos observables. Né? E eu posso usar operadores de consulta, que a gente já está acostumado a trabalhar, os operadores link que a gente está acostumado a trabalhar. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vale a pena dar uma olhada no site do Reactive Extensions, reactivex.io, né? Lá tem um monte de informações, tem muita coisa para ser vista, né? Se vocês quiserem ver o código-fonte do ReactiveX, todo o código-fonte é aberto, vocês têm ele no GitHub, vocês podem ir lá, baixar o código-fonte, vocês podem sugerir modificações, sugerir pull requests, vocês vão em github.com reactiveextensionsrx.net
E vocês têm dois livros que são bastante interessantes sobre Reactive Extensions. O primeiro, Programming Reactive Extensions and Link, é um livro mais simples, ele é mais básico, ele tem informações básicas sobre Reactive Extensions, né? E se vocês querem um livro mais completo, que tem bastante informações, ele tem bastante conteúdo sobre Reactive Extensions, vocês vão no rx.net in Action da Manning Publishing. Outro recurso que vocês têm aqui é os projetos da minha palestra, e lá eu mostro esses 3 projetos, né, que estão no meu GitHub, github.com/Bessonino. Então era isso que eu queria falar, eu gostaria de agradecer a vocês. Meu nome é Bruno Sonino, eu sou o proprietário da Revolution Software. Meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, sonino@revolution.com.br, e o meu Twitter, bsonino. Muito obrigado.